Saúde, amada igreja, na santa paz de nosso Senhor Jesus, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. É motivo de muita alegria, igreja, mais uma vez estar aqui nesse lugar para fazer aquilo a que o Espírito Santo de Deus me incumbiu. Desde já eu agradeço mais essa oportunidade. Eu agradeço ao co-pastor por estar me dando mais essa oportunidade, porque eu tenho certeza que tem gente muito mais capacitada do que eu nesse lugar. Eu agradeço ao nosso pastor pela confiança que ele sempre está me dando de estar aqui ministrando a palavra. Eu louvo e engrandeço ao nome do nosso Deus essa noite pela vida de cada um aqui, porque eu tenho certeza, igreja, que não está sendo fácil para ninguém. Não está sendo fácil. Nós sabemos, pelo decorrer do caminho, nós sabemos que a vinda do nosso Senhor Jesus está muito mais perto do que muito de nós imaginamos. Vamos meditar na palavra do nosso Senhor. Vamos ler João capítulo 11. Quando o Senhor me trouxe essa mensagem ao coração, eu disse: Senhor, eu não vou pregar nessa palavra. Eu não vou ministrar essa palavra, Senhor. E o Senhor falou comigo grandemente, igreja, e disse para mim: você vai ministrar essa palavra porque o meu povo tem que entender que eu te uso do jeito que eu quero. Eu te uso do jeito que eu quero. Não adianta nenhum deles ficar falando: ah, que o irmão prega duro, que o irmão só ministra palavras que bate na igreja, o irmão só quer bater na igreja. E o meu Deus hoje mandou te dizer, igreja, Ele fala através dos servos da maneira que Ele quer. O nosso Senhor, igreja, é quem é o dono da palavra. Ele é a própria palavra. Se Ele está batendo é porque a igreja está necessitando de apanhar. Mas no momento que precisa de conforto, você pode ter certeza, Ele vai consolar. Porque Ele é Deus, igreja. A palavra do nosso Senhor, ela diz que o nosso Senhor, Ele exorta aquele que Ele ama. A palavra do nosso Deus no livro de João, capítulo 11, louvado seja de Deus, tem por título a morte de Lázaro. E diz: estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Louvado seja Deus. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Louvado seja Deus. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhes os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornares para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeças, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Glórias a Deus. Vamos pular para o versículo 19 que diz: E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. E disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu. E chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está lá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiam-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Louvado seja Deus. Glorificado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse-lhe: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Louvado seja Deus. Só até aqui, igreja. Essa mensagem ela é muito grande. É uma mensagem muito grande. Mas eu acredito que a maioria daqueles que aqui estão conhece essa mensagem. A maioria daqueles que aqui estão já ouviu essa pregação. Tenho certeza que a maioria daqueles que aqui estão já sentiu a presença do Espírito Santo de Deus falar com eles através dessa mensagem. E o que me chama a atenção nessa mensagem, igreja, é o comecinho dela. O que me chama bastante a atenção nessa mensagem, eu até refrisei esse começo dessa mensagem em uma certa ocasião, porque ele me chama bastante a atenção. Porque quando essa mensagem começa, ela começa dizendo: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia. Essa mensagem ela me chama a atenção, nosso pastor, porque se a gente for ver essa mensagem, quem escreve o livro de João é exatamente João. Ele era um discípulo de Cristo, ele andava com Cristo. Se nós formos parar para ver quem era Lázaro, a palavra de Deus diz que Jesus amava Lázaro. Jesus ele amava Lázaro, Maria e Marta. Só que quando João ele vai escrever a mensagem, ele diz um certo Lázaro. Por que motivo João descreveu Lázaro como um certo Lázaro? Simplesmente, meus irmãos, para que nós venhamos entender que o mundo aí fora, o mundo lá fora, ele não me conhece e ele não te conhece. Quando nós estamos na presença do nosso Deus, quando nós somos amados pelo nosso Senhor, o mundo lá fora não nos conhece mais. Um dia eu e você já fomos chamados de certo irmão. Ou talvez até hoje, no dia de hoje, nós possamos ser vistos pelo mundo lá fora como o crentezinho. Olha, o crentezinho vai passando, o irmãozinho vai passando, olha só aquela irmãzinha vai passando. Nós até hoje, igreja,
Nós somos discriminados simplesmente por andar nos pés do nosso Senhor Jesus. Com Lázaro não era diferente. Se nós formos meditar na palavra, se nós formos meditar nessa mensagem, Lázaro ele não era conhecido na Judeia, Lázaro não era conhecido em Betânia. A única vez que nós vamos falar sobre Lázaro é exatamente no dia da sua morte. É a única mensagem que fala sobre Lázaro. Nós temos outra mensagem quando vem falar na parábola de Lázaro, só que aquele Lázaro que estava com chagas, aquele era outro Lázaro. Porque se a gente for ver a mensagem, aquele Lázaro vivia no tempo de Moisés. Aquele Lázaro cheio de chagas, que os cachorros vinham lamber as suas chagas, eles viviam no tempo de Moisés. Só que Lázaro de Betânia, nós só vemos falar em Lázaro de Betânia no dia da sua morte. Só que mais na frente nós vamos ver dizer, Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. É esse o problema do mundo com eu e contigo, igreja. É esse o grande problema da nação com o homem e a mulher de Deus. Eles não conseguem compreender como que Deus pode nos amar. Como que Deus pode nos amar de tal maneira que desceu a essa terra para nos resgatar do lamaçal de pecado que um dia nós vivemos. Como que nós possamos abrir hoje a nossa boca e dizer, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos filhos do Soberano. O povo aí fora no mundão, tem muitos deles que diz, como eu ouvi esses dias lá na obra, todos nós somos filhos de Deus. E eu dei um exemplo para eles. Naquele momento eu disse, pode até ser que todos sejamos filhos de Deus. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Tu tem 2 filhos. O teu filho mais velho, ele vive segundo a tua vontade. Ele faz todo o teu querer. Ele é obediente a ti. Ele te respeita. Ele te honra. E os teus filhos mais novos, ele não quer saber de nada do que tu fala com ele. O teu filho mais novo, ele quer saber de pegar a herança e partir para o mundo lá fora. Qual o filho que tu vai amar mais? Ele disse, é o meu filho mais velho. Eu disse, é simplesmente isso que acontece entre o homem e a mulher de Deus e aquele que vive lá no mundão. Vocês até podem dizer que são filhos de Deus, mas não obedecem a palavra. Você pode até dizer que é filho do nosso Deus, mas não vive segundo as ordenanças do nosso Senhor. Até hoje, igreja, nos dias de hoje, nós estamos buscando a presença do nosso Senhor. E somos discriminados por muitos. Com Lázaro não era diferente. Lázaro ele não era conhecido em Betânia. Lázaro ele não era conhecido na Judeia. Lázaro não era conhecido em Jerusalém. Quando iam falar sobre Lázaro, falava, é o irmão de Maria. Quem é Maria? Maria é aquela que ungiu o Senhor, enxugou os seus pés com os cabelos. Essa é Maria. Acredito que para hoje, até mesmo no dia de hoje, para saber quem somos nós, eles vão saltando e saltando até chegar na pessoa correta. Mas nós temos que louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Porque quando o mundo não nos conhece, o nosso Deus diz, eu amo. Eu amo meu filho. Eu amo a minha filha. Como foi dito a respeito de Lázaro, a quem ele amava. Louvado seja Deus. Essa gratidão que nós devemos manter dentro do nosso coração. Ter a certeza que o nosso Senhor Jesus, Ele nos ama. Ele nos ama, igreja, com um amor sincero, com um amor verdadeiro. Porque mesmo nós vivendo no lamaçal de pecado, Ele desceu até essa terra para nos resgatar. Ele desceu até essa terra para ser crucificado naquele madeiro pela minha e pela tua vida. Louvado seja Deus. Só que Lázaro está enfermo, igreja. Existe um paradigma nessa mensagem.
porque Lázaro está enfermo. A mensagem diz que Jesus amava Lázaro. Jesus estava a 2 dias de distância onde Lázaro estava. Os historiadores dizem que era mais ou menos 40 a 50 quilômetros de distância onde estava Jesus. Pérea, se eu não me engano, até a Judeia. Eram entre 40 e 50 quilômetros, igreja. Aí nós vamos ver o tamanho da fé de Marta e Maria. Nós vamos ver o tamanho da fé daquelas mulheres, porque mandam mensageiros até Jesus. Nós sabemos que naquele tempo não existia carros que nem hoje. Não existia transportes velozes. No dia que Lázaro adoeceu, elas enviaram um mensageiro até Jesus. Através dessa mensagem, o nosso Senhor Jesus nos pergunta a mim e a ti nessa noite: como está a tua fé? Será que verdadeiramente a tua fé é suficiente como a de Marta e Maria foi naquele dia? Louvado seja Deus. Porque aquelas mulheres, elas tinham a certeza, igreja. Elas tinham a certeza que o Senhor Jesus era o único que podia restaurar a saúde de Lázaro. Só que ao chegar lá, igreja, ao chegar o mensageiro e passar a mensagem a Cristo, nosso Senhor, ele ainda continuou 2 dias naquele lugar. Eu acredito que naquele momento que o mensageiro chegou até Marta e Maria novamente regressando, dando a notícia para ela: o nosso mestre não vem. O nosso mestre não veio. A palavra não fala isso, igreja, mas nós podemos conjecturar, nós podemos usar o lógico, porque na mensagem diz que ele ficou 2 dias ainda lá na cidade onde ele estava. Eu acredito, eu posso contemplar a decepção nos olhos de Marta. Eu posso contemplar a decepção nos olhos de Maria. Quantos e quantos de nós nos já decepcionamos nessa vida, igreja? Mas nunca, nunca, nunca a palavra vai nos decepcionar. Nós nos decepcionamos com o irmão. Nós nos decepcionamos com a irmã. Nós nos decepcionamos com a esposa. Nós nos decepcionamos com os filhos. Nós nos decepcionamos com pastores. Sim, igreja. Nós podemos se decepcionar com todos, menos com a palavra, porque ela vai se cumprir na minha e na tua vida. Eu acredito que no momento que Marta e Maria receberam a mensagem que Jesus não viria naquele dia, elas se decepcionaram, mas não deixaram de acreditar. Elas não deixaram de acreditar em Jesus, porque quando elas souberam que ele estava vindo no caminho, foi a primeira a correr perante ele. Só que Jesus passou mais 2 dias, igreja. 2 dias naquele lugar. A palavra de Deus nos ensina através dessa mensagem, igreja, que não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo dele. Quantos e quantos de nós está mesmo até se decepcionando com o nosso Senhor, porque está querendo no tempo dele, e não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo do Pai. Quantos e quantos estão pensando em parar a caminhada, porque a promessa não se cumpriu? Quantos e quantos de nós, igreja, está pensando em parar essa caminhada, porque diz: o Senhor Jesus não vai vir mais. Desde que eu nasci, eu ouço dizer que ele vai voltar. Ei, você pode ter certeza, igreja, que essa promessa ela vai se cumprir na minha e na tua vida. O nosso Senhor Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. O nosso Senhor Jesus, ele não é filho do homem para que minta, e nem filho da mulher para que se arrependa. Ele foi gerado por uma mulher, sim. Ele foi gerado por uma mulher. Simplesmente para eu e você entender que ele era de carne exatamente como eu e como você. Só que o nosso Senhor Jesus, ele vai voltar à igreja.
Ele vai voltar. Nós só precisamos esperar o tempo dele. Vamos esperar no tempo do nosso Deus as promessas, igreja. Se ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Se foi ele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Porque quando Marta fica sabendo que Jesus está vindo ao caminho, ela vai ao encontro dele. Quando ela corre ao encontro dele, igreja, ela chega até ele e diz: ô mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ei, aquele que crê, ainda que esteja morto, viverás. Se tu crê na palavra do nosso Senhor, igreja, se verdadeiramente com toda a força da tua alma, com toda a força do teu coração, se tu crê na palavra do nosso Senhor, ela vai se cumprir na tua vida. Mas nós temos que entender dentro dessa mensagem a diferença entre o verdadeiro adorador e aquele que simplesmente vem buscar. Nessa mensagem nós vemos a diferença entre o verdadeiro adorador, aquele que tem adoração, aquele que tem verdadeiramente um amor sincero, um amor ágape. O amor ágape, igreja, é aquele amor que não tem falsidade. Quando o nosso Senhor Jesus falou com Judas, amigo, para que veio? Por que veio? Ele estava sendo sincero, sem falsidade, quando chamou Judas de amigo, mesmo sabendo que Judas tinha traído. É esse amor que o nosso Senhor quer que renasça dentro do coração de cada um dos seus servos. O amor verdadeiro. Não é um amor de fingimento, um amor falso. Toda vez que eu falo em amor verdadeiro, eu me lembro quando uma irmã falou assim para mim: irmão, ninguém é obrigado a amar ninguém, não. Eu vou dizer para você, igreja, se você verdadeiramente está nos pés de Cristo, como eu estou nos pés de Cristo, você é obrigado a me amar, independente dos meus defeitos. Se eu estiver nos pés de Cristo como você está, eu sou obrigado a te amar, mesmo com os teus defeitos. Se o Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita em ti, igreja, eu preciso te amar. Eu preciso sentir o amor verdadeiro, o amor que sente a tua dor. O amor que quando você está alegre, eu esteja alegre. Quando você está triste, eu tenho que estar triste, porque eu estou sentindo a dor do meu irmão. Eu louvo e engrandeço o nome do nosso Deus todos os dias, igreja. Porque o meu Deus me ensinou a amar. O meu Deus me ensinou a amar. Nós vamos ver a diferença, igreja, entre o verdadeiro adorador e aquele, como diz a própria mensagem, lisonjeia de lábios e língua, mas o vosso coração está longe de mim. Porque quando Marta chegou até Cristo, ela simplesmente chegou e falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar naquele grande dia. E o Senhor vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Todos que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se hoje tu está se achando morto espiritualmente, crê que o nosso Senhor Jesus, Ele pode te ressuscitar, igreja. Eu um dia me senti morto espiritualmente. Eu falei para o pastor, disse: pastor, tu está me matando espiritualmente. Porque infelizmente, igreja, infelizmente tem uns abençoados dos irmãos que matam os outros espiritualmente. Através das atitudes, pastora. Através da minha atitude eu posso matar um irmão espiritualmente. Louvado seja Deus. E nós vamos ver quando Maria chega até Jesus. Quando Maria chega até Jesus, a palavra de Deus diz que ela adora. Ela se prostra diante dele e adora. É essa a diferença, igreja, entre o verdadeiro adorador. Independente da situação, você está adorando. O teu irmão pode estar dentro de
A minha irmã estava lá em Floriano, no Piauí, e foi diagnosticada com câncer. Mesmo assim ela está adorando, igreja. O nosso Senhor Deus, Ele anda em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Maria se prostra diante do mestre e diz: Senhor, foi a mesma palavra. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Louvado seja Deus. O teu irmão há de ressuscitar. Nós vamos ver o tamanho da fé daquelas mulheres. Louvado seja Deus. Se eu e você olhar com os olhos carnais, como eu acredito que muitos olharam, como os judeus falaram, se ele tivesse aqui, se ele abriu os olhos do cego, ele não poderia ter curado o irmão dela. Para que nós venhamos entender, igreja, é tudo no tempo de Deus. É tudo no tempo de Deus. Não pense eu e não pense você, que o nosso Deus, ele vai extrapolar o limite, que ele vai ultrapassar o limite para fazer a minha e a tua vontade, porque é tudo no tempo de Deus. É tudo no tempo do nosso Senhor. Tinha 4 dias. Tem coisas que Deus faz na minha e na tua vida que é para a nossa fé aumentar, igreja. O nosso Deus, Ele permite coisas vir sobre as nossas vidas que é para aumentar a minha e a tua fé. Eu acredito que tem hora que o nosso Senhor olha para nós assim e diz: meu filho, ele está se arrastando. Tem dia que ele se prostra nos pés da cama e não aguenta mais nem chorar. A voz não sai mais. Nosso Deus sabe todas as coisas. Ele sabe quantas vezes você já se prostrou nos pés da tua cama e a voz não saiu. Só as lágrimas caiu. Ele sabe quantas e quantas vezes você tentou falar com ele, mas a voz não saiu. Mas o meu Deus está aqui essa noite para dizer: ei, aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverás. Não se preocupe, porque o Deus de Israel, ele ainda opera sinais e maravilhas. Só que tem um problema na vida dos cristãos, igreja. Porque quando ele disse: onde está? Vem e vê, Senhor. Vem e vê. Conduziram Jesus até o sepulcro. Só que lá tinha uma pedra. Tinha uma pedra na porta daquela caverna. E o meu Deus me trouxe essa noite para perguntar à igreja mais uma vez: que pedra é essa que está impedindo de vocês ouvirem a voz do Espírito Santo na tua vida? Que pedra é essa que está impedindo o trabalhar de Deus na tua vida? Porque a partir do momento que você retirar essa pedra, o Espírito Santo de Deus, ele vai operar na tua vida. Ele mesmo não vai tirar a igreja. É a mensagem que diz: ele não vai tirar essa pedra. Ele disse assim, ó: retira a pedra. Ele não foi lá e tirou a pedra, ele disse: retira a pedra, para que eu e você venham entender. É nós que precisamos retirar a pedra que está atrapalhando Deus trabalhar na minha e na tua vida. Sou eu que preciso retirar essa pedra que está impedindo o agir de Deus na minha vida. Igreja, o nosso Deus está dizendo essa noite: retira a pedra que Ele quer trabalhar. Retira a pedra que Ele quer operar. Retira a pedra que Ele quer transformar. Retira a pedra que Ele quer curar. Retira a pedra que Ele quer salvar. Retira a pedra que sou eu, Deus, quem fala contigo. Retira a pedra que eu vou fazer o impossível acontecer, para que todos saibam que eu sou Deus. Retira a pedra, igreja. Retira a pedra que tu vai ouvir da boca do Senhor. Da mesma maneira que Lázaro ouviu o nosso Senhor Deus dizer: Lázaro, vem para fora. O Espírito Santo de Deus vai dizer para mim e para ti: a partir do momento que nós tirarmos essa pedra, ei, eu vou fazer. Ei, eu vou libertar. Eu vou transformar.
eu vou curar, eu vou precisar, se preciso for, eu vou ressuscitar, para que todos saibam que eu sou Deus. Eu sou Deus que não mudo. A palavra do nosso Deus diz que Ele é Deus que não muda, no livro de Malaquias 3, se eu não me engano. O nosso Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo Deus que tirou o povo do Egito. Ele é o mesmo Deus que entrou na fornalha de fogo. Ele é o mesmo Deus que entrou na cova dos leões com Daniel. Ele é o mesmo Deus, igreja, que me tirou lá de dentro de uma favela em São Paulo, da boca de uma arma, para hoje eu estar aqui dizendo que Ele é Deus que cuida. Ele é o Deus que cuida. Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus que liberta. Só tira a pedra, igreja, para que Ele possa fazer as maravilhas. Louve e engrandeça o nome do nosso Deus. Se passar daqui não é mais o Senhor, é eu. Por isso eu agradeço a minha oportunidade, que as palmas louvem o nome do nosso Deus, igreja.